A bandidagem faz essa brincadeira com nós. Mas Jesus, que é o comandante da coisa, ele disse há 2000 anos atrás, para os primeiros que ele formou aqui: essa casta de demônios só se vence com equilíbrio máximo e isenção total. Então é isso que a gente tenta fazer. Cortar, mas estou de volta. O diabo faz simplesmente isso, é que nem um bicho de pé. Entra no dedo da gente, procria, incomoda, faz aquela coceirinha às vezes até é bom. Isso é exatamente o diabo. Ele faz coisas que de repente a gente até gosta. Sabe que é uma perturbação. Agora chegam momentos, como é estes aqui, que ele tá acabado. Já destruiu o diabo, já destruímos o diabo. Jesus já acabou com ele. Só que Jesus faz as coisas do jeito dele. Eu sou o peão. Eu representando o povo brasileiro. Nunca confundo as coisas. Quando eu digo eu estou dizendo o povo no exercício direto do poder. Porque eu não sou nada. Eu não tenho mandato, não fui eleito. Eu sou instituído pelo povo na Constituição. Enquanto essa Constituição vibrar, aquele conteúdo dela, nada é superior a mim no Brasil, nesta pátria amada. E essa Constituição, ela só vai melhorar, mas ninguém vai a destruir. Então, quando eu falo, eu entendo o povo, porque senão fica comprido demais. Mas é vocês aí. Por isso eu me exponho ao máximo. Porque se eu não for a cara de vocês, vocês têm de me destituir. Então, me instituir, eu sou vocês. Me destitui, eu sou aquilo que o vosso julgamento concluiu. Então, tem que ser absolutamente autêntico. Por isso, tinha de conhecer a minha nação a fundo. Essa pretensão de conhecimento, 2 títulos de acadêmico, isto é, de imortal, porque ali aqueles 40, os gregos instituíram como o máximo da capacidade intelectual humana. Eu não estou dizendo que sou isso, mas no jeito da humanidade terá que se organizar, ou por engano, ou por verdade. Eu estou entre os 40 2 vezes, 2 academias. Fora todas as outras instituições de cultura, de conhecimento, de ciência. E tudo isso agora, então, cumprindo a determinação de Deus. Aquilo que você recebeu de graça, de graça, não é teu. Então é o que eu estou fazendo agora. Como peão da minha nação, eu vou dar tudo o que eu recebi de graça, que eu recebi de Deus. Como Jesus disse, naquilo em que eu extrapolo do vosso conhecimento escolar, é no que eu ouvi e vi de Deus. É o que está acontecendo agora com nós. Nós tivemos extrapolado o conhecimento escolar. A escola não servia mais para nada agora. Principalmente depois que entrou o gramscismo aí, começou a colocar
os sepulcros caiados aí como doutores. Aí que não precisa mais serventia nenhuma, e daí a civilização afundaria e se acabaria. Então nós tivemos de romper barreiras, acabar com paradigmas, acabar com instituições vencidas, enfim, acabar com uma estrutura toda que, por ser vencida, virou em organizações de bandidos. Só bandido. Não é só no Brasil, o mundo inteiro está desse jeito. E aí, dos 7 bilhões e 900 milhões de criaturinhas humanas, todos filhos de Deus, 5 bilhões e 100 milhões de pessoinhas já estão morrendo de fome. Aqui no Brasil são 94 pessoas por dia desses 5 bilhões aí que perecem. Bolsonaro não fala absolutamente nada. E não tem compromisso por isso, porque ele não é presidente, ele não é nada, ele é só um bandido usurpando o Palácio do Planalto. A responsabilidade é minha. Eu estou aguentando hoje nos meus ombros 94 pessoas morrendo por dia. Mas para resolver isso eu preciso das Forças Armadas. E eu não tinha elas. Então foi que eu transferi para elas. Esse crime, porque é crime, matando 94 compatriotas, nossos irmãos, por dia. Não é covardia. Porque eu transferi para elas o crime, mas assumi junto. E como a Constituição tinha ali um mecanismo para resolver, eu resolvi. E os soldados saíram com 1 milhão cada um de indenização. Porque numa civilização em construção, ninguém erra sozinho. A nação sempre é culpada. E então, este momento, a nação não tem culpa nenhuma pelo desfalecimento econômico do país, porque ela não votou em Jair Messias Bolsonaro. Se tivesse votado, eu estava dizendo antes, o cara é tão burro, que ele sabia que era bucha de canhão. Então ele sabia que o mandato não tinha saído de voto nas eleições, mas ele sabia enganar os evangélicos. Se batizou por toda parte. E foi para fez de toda a palhaçada que os demônios sabem fazer, enganar os trouxas. Se batizou para lá, se batizou para cá. E a mulher dele também. Ele é apaixonado pela mulher. Isso aí foi a mulher dele que botou na cabeça, porque antes ele não era assim. E os evangélicos, eu acho que foram os únicos que votaram nele, foram os evangélicos. Mas ninguém mais votou no Bolsonaro. Nós fizemos um cálculo pela matemática das probabilidades. A matemática com a qual a gente calculava antigamente qual era o time que poderia ganhar na loteria de esportes. E às vezes a gente acertava. Aí ele lançou o partido dele, porque ele sabia que era um safado, e o partido dele tinha alguns homens inteligentes lá, aqueles que denunciaram ele. E ele sabia, de repente vão dizer que
Eu não sou evangélico coisa nenhuma, eu sou comunista maoísta. Que, na verdade, ele tem no sangue é o fascismo italiano. Foi a pior coisa que surgiu no mundo até hoje, foi o fascismo. Era muito pior do que o comunismo, do que tudo que era burrice de diabolice que aconteceu no mundo. Tá bem que os próprios italianos acabaram com eles lá. E saiu, querendo sair antes que fosse denunciado, porque depois ele dizia, como outros partidos que ele sempre saía, que denunciavam eles, não saía, eu não pertenço mais a esse partido. Era só o que ele respondia. Não pertenço mais a esse partido. E aí, na próxima eleição, ele saía por outro. Ele só não fazia assim com as milícias dele. As milícias, ele mantinha cada vez expandindo mais elas. E aí, lançou o partido dele. Gastou uma fortuna, mas que problema tem dinheiro? Para que tem cartão corporativo e pode imprimir dinheiro falso da quantia que ele quiser. Jogou caminhões por toda parte aí, tal a estrutura dele de enganar o povo. E depois de tudo isso, o homem teve 5.036 assinaturas. Para o partido precisava 400 não sei quantas mil, ele teve só essa. Então foram eles que votaram no Bolsonaro. 5.000 pessoas. Porque seria ilógico alguém votar no ídolo dele, no mito, como dizia, e depois vir o partido dele e ele não assinar a lista que o mito precisava para mudar o Brasil. Para acabar com as esquerdas, acabar com o comunismo, acabar com o Lula. Era o partido novo dele. E aí ficou mostrado, escancarado. Foi isso que acabou com ele no mundo inteiro. Não fui eu, não. Foi ele mesmo. Começou, peraí, gente. Que mito é esse? Se elege com 57 milhões de votos? Depois daí vai fazer o partido para esse colégio eleitoral e tem 5.000 só? Aí é claro, vem à tona o mundo, o primeiro mundo, por exemplo, hoje tem sistema de cálculo de tudo. E pô, então ele nunca teve um mandato dado pelo povo brasileiro. Esse homem tem uma organização criminosa por trás dele. E é claro que em seguida o serviço de inteligência descobriu tudo. Então isso foi uma burrice sem tamanho, mas todo bandido é burro. Ele cai por si mesmo, é só esperar. E hoje então, eu estava olhando aqui dados econômicos que eu recebo, e aí veio aqui sobre a Petrobras. A Petrobras lucrou este ano, esses 4 primeiros meses, 1,17 bilhão de reais. 1,17 bilhão de reais a Petrobras lucrou. E ela disse que nos insumos que mais pesaram nesse lucro foi os combustíveis para o agronegócio. Acompanhem bem, senão vocês não vão fazer o cálculo aí, daí eu não sou economista. Foram os insumos para o agronegócio. Óleo, as graxas de máquinas, combustível pesado. E a gasolina. Foram os dois. O PIX nem entrou em cogitação, porque não existe mais estrada, não tem mais rua, não tem mais nada, está tudo em destruição.
Então, essas coisas da construção pesada, de construção do país, não, não entrou em estatística. Mas os combustíveis para a área do agronegócio e a gasolina lhe deram um lucro de 1,170 bilhões. Isso é lucro? Em primeiro lugar, não é lucro porque isso seria o lucro numa massa falida, sob o peso de um déficit econômico. O déficit econômico não tem nada a ver com o déficit financeiro. O déficit econômico é aquele em que a soma de todos os bens reais do devedor não pagam a dívida. Então, ele não tem patrimônio para o tanto que deve. Então, isso não é. Eles falam dívida pública, mas o nome correto não é isso aí. Déficit econômico, ou seja, passivo contábil a descoberto. Quando se insere o balanço da empresa, e aí o contador chama o patrão e diz: estão perdidos, ó. Não tem como nós pagar a dívida. Viu o que os faz com o velhinho aqui? Essa casta de demônios só se vence com oração e o jejum. Quer dizer, absolutamente isenção de todas as ondas magnéticas que possam alterar o nosso sistema emocional. Aí, quando a gente faz o que Jesus manda, essas ondas fortalecem a gente, vão nos transformando no gigante. Então é a parte boa do diabo. Quando a gente transforma todas as investidas dele em coisa boa. Porque a gente sabendo vencer ele sem violência, você vence o mundo inteiro. E aí então, nesse período em que a Petrobras teve um lucro de 1,17 bilhão, que já para o porte da empresa, num volume econômico do tamanho que o Brasil é como país, isso aí não significa lucro. Mas tem outro fator que o economista tem de levar em consideração, antes dele apresentar o estado econômico para o patrão. No caso aqui, é o ministro da Economia, porque o Bolsonaro diz que não sabe nada, o patrão é a nação. Então, antes dele apresentar isso para a nação, ele tinha de, ou então apresentar dizendo a verdade. Olha, uma das nossas maiores empresas estatais, que é a Petrobras, apresentou um lucro. Lucro também não é superávit. O superávit é a soma das colunas de débito e crédito patrimonial. E aí, o crédito supera o débito.
Aí, o saldo em crédito, o saldo real, é que diz ao patrão qual a margem de investimento que ele ainda tem na expansão da empresa. Se não deu saldo real, empatou débito e crédito, aí ele tem de convocar o corpo conselheiro dele, que daí já não é mais um economista só, vem outros economistas, vem contabilistas, vem juristas, e aí faz um estudo conjunto de onde a empresa resvalou nos negócios. E aí vê quais os negócios que precisam ser eliminados, quais as estratégias novas em favor dos que têm de permanecer, ou se é uma situação de reformulação empresarial ou reformulação de metodologia de governo. Fora disso, é só conversa fiada. Economista, ou seja, economia, é matemática pura, é número e número e número. Não tem verbo. E aí então, como eu estava dizendo antes, em primeiro lugar, isto aqui é lucro, não é superávit. A própria Petrobras foi honesta nisso aqui. Ela diz que este lucro aqui é dos insumos do agronegócio e da gasolina. Então, com certeza, ela tem áreas na produção dela, que não é só de insumos para agricultura, insumos pesados, mas também entra aí o piche, entra uma série de coisas, por exemplo, até que a maior parte das nossas roupas que são produzidas na China são produzidas de plástico, de fio plástico, e que sai do petróleo também. Tem uma série de subprodutos aí. Ela não revelou tudo isso. Então deve ter muita coisa aí que, se ela revelasse, daria um rombo no balanço dela dos 4 meses. Então ela revelou só isso que interessa, porque é o que interessa para o Jair Bolsonaro, para ele dizer que ele é um herói. E aí ele sai falando aí nas lives dele o que ele já fez, por que ele interviu na Petrobras. Foi ele intervir lá e a Petrobras já deu lucro. O cara é ordinário, safado demais. Aqui nesse ponto, em primeiro lugar, se tivesse realmente havido um lucro, este lucro aqui não podia ser falado para ninguém, porque era uma vergonha. O Brasil está reduzido ao tamanho econômico dele de 1940, quando nem havia Petrobras ainda. De 1940. Agora imagine o tamanho da economia nossa. Não dava índice. O Brasil não tinha índices porque não dava teto na Organização Econômica do Mundo da época. Por isso era chamado República das Bananas, República do Café, Terra de Macacos. Mas agora, nessa situação aqui, fora isso que o economista já não falava, tem mais um dado que o economista, um ministro de economia que está suprindo a cabeça do presidente, responsável pela vida de 210 milhões de brasileiros, ele tinha de dizer para o seu Bolsonaro: olha, tivemos um lucro no petróleo bruto e no derivado último, que é a gasolina, de 1 bilhão e 170 milhões.
Isso não é nada, são centavinhos para a própria Petrobras. Só que nesse período também a economia do Brasil registrou um dado que é um desastre. A pobreza colocou mais 29,3% de pobres na massa que ela tinha. Como pode, então, uma empresa apresentar um lucro em cima de 29,3% de cadáver sobre 12 milhões que já matou? 66.400.000 pessoas. Foi levantado pelo Bolsonaro para dar R$ 300 aí para sobrevivência. 66.400.000 pessoas sem cobertura econômica de sobrevivência. Isto a gente soma o desemprego e a ausência diária para a pessoa montar algum negocinho para sobreviver. Então não tem. E é só a gente andar na cidade onde a gente mora e a gente já constata isso. Todos os que viviam aí, no espaço da sobrevivência. Mas a sobrevivência que dava para comer e a sobrevivência que até dava para viver bem. Sumiu tudo. Aqui em Brasília, onde deveria estar sobrevivendo ainda, porque é para cá que vem tudo, o dinheiro do país, a cidade está tapera e aumentando todos os dias. E aumentando todos os dias a população entregue à dizimação pelo terrorismo da intempérie. Então não houve aumento nenhum. O que houve aqui foi uma sobrecarga. E aí vem o economista. Não é o meio pau. Houve uma sobrecarga sobre a extorsão tributária do governo de mais uma extorsão de 1.170 bilhões de reais sobre a população em geral, que gosta de andar de carro, os transportadores do Brasil, que fazem circular o abastecimento do país, e os produtores rurais. Os produtores rurais não trabalham para si, eles trabalham para o sistema financeiro, feita de bandidos. Os mesmos que lançaram a pandemia do coronavírus junto com o PC chinês. A China inventou. E os bandidos que dominam pelo sistema financeiro aproveitaram para dar uma rasteira na própria China. Porque o golpe da China estava conhecido. Era enterrar o sistema financeiro do mundo. E aí viram eles com a moeda virtual deles, a moeda plástica, a moeda, deram um monte de nome. E ia escravizar a humanidade por mais uns 2 ou 3 anos até que eclodiria
uma hecatombe de civilização, ou seja, a terceira guerra, que seria termonuclear. Então, minha gente, depois de você ser extorquido por todas as espécies demoníacas de tributações, o Paulo Guedes tirou de vocês mais 1 bilhão, 170 milhões de reais. De você que gosta de andar com seu carrinho, o motorista de caminhão para transportar abastecimento da nação e sobreviver do caminhão, os produtores rurais de carne, de alimentos. E aí o que acontece? Quando eu vou ali no mercado para comprar o meu feijão para cozinhar e comer com mandioca ou com nhoque, de uma semana para outra, o dinheirinho vai se acabando. O feijão aumenta quase todo dia, porque na carne já não dá mais nem para passar por perto. Aqui em Brasília, vi um quilo de carne, R$ 110. Quando é que eu vou conseguir pagar R$ 110 por 1 quilo de carne? Mas mandioca, batata, abóbora, berinjela, espinafre, um monte de coisa aí bem dosado, superam a carne. Principalmente essa carne que agora não é carne, é pura coiseira aí que eles aplicam nos animais. Como também os alimentos, tem que ter muito cuidado. É agrotóxico para lá, agrotóxico para cá, mas com esses aí eu sei lidar. Eu não sei lidar é com alteração genética da carne. E aí, nhoque com feijão, estufa a pança e daí bebe água. E pensa que está alimentado. E aí, vamos para o trecho, que a empreitada é grande e os trabalhadores são poucos. Então, esta é o nosso primeiro toque na economia do país. A partir disso aqui, que isso aqui é o cerne da questão, foi que eu pedi. Agora, eu quero o núcleo da célula da economia brasileira. É claro que os meus assessores não precisam fazer um discurso para eles, eles sabem que querem dar o núcleo. Então é isso aqui, que é o núcleo de um sistema econômico. É a energia e o dinheiro. É isso aí. Não precisa estar fazendo cálculos e cálculos e cálculos, como os analfabetos aí fazem. Onde a energia produz lucro. Esse é o terceiro ponto. A Petrobras é a energia do sistema econômico brasileiro. Então, onde a energia produz lucro e o dinheiro produz dinheiro, o economista tem de ir no campo social para verificar o efeito disso na organização social. Social, aí já passou da economia. O que ela produziu no campo social? Dinheiro produzindo dinheiro e a energia produzindo lucro. Brasil é fácil de ver isso. Aí eu tenho ali
66.400.000 pessoas descobertas de capacidade econômica de sobrevivência. Ou seja, o edifício econômico não tapa nem a metade da população economicamente ativa. O resto fica tudo fora dele, fica tudo no tempo. Aí então o que o economista faz? Tem de reconhecer o país falido. Como é que ele vai cobrir a população que está sem campo de sobrevivência? Tem de fomentar a economia, mas vai tirar da onde o fomento para a economia? Então ele tem de mexer exatamente no núcleo econômico. O dinheiro e a energia. Onde dinheiro produz dinheiro, a nação produz fome. E essa roubalheira que está agora, esse banditismo da moeda, não é propriamente produção da nossa civilização. Quem criou o sistema circulatório foram os gregos, com a dracma. A dracma é que fez circular os negócios, não precisava mais trocar uma coisa por outra. A dracma fazia as trocas. Aí depois, as despesas dos países foram aumentando, e isso daí o Império Romano que inventou. Aí o Império Romano inventou o denário, que é de onde vem o dinheiro. O Império Romano descobriu o quê? Porque naquele tempo tinha que ter o metal. Por exemplo, a dracma grega era ouro. Era ouro puro. Mas aí os romanos começaram, o primeiro denário deles era ouro. Só que eles começaram a ter gastos muito grandes com guerra. Foi a mesma coisa dos Estados Unidos. Começaram a ter gastos com guerras. E as guerras não davam produção econômica. E os exércitos muito caros. E os insumos militares caros. Embora fosse flecha, aquela coisa, não precisava, mas precisava construir, precisava pagar. Aí eles introduziram 50% de cobre, porque tinha uns denários que era de cobre e outros de ouro. Então a diferença das moedas era o metal que fundia o valor empírico delas. Então o ouro era valor absoluto, mas o cobre já não era em todos os países que ele era aceito, que ele tinha serventia, então era um valor menor. E ali vinha, a prata era em segundo lugar. Aí o Império Romano foi diminuindo o ouro e aumentando o núcleo de cobre. Aí ele criou uma segunda moeda para fortalecer o denário quando ele estava se apertando mesmo. Era de prata. As primeiras também lançou de prata. Mas depois, em seguida, também ele fez só a cobertura de prata. Mas vendia como prata, circulava como prata. A moeda banhada a ouro, o cobre banhado a ouro também circulava como ouro. Ali foi o primeiro estelionato monetário do mundo. Mas como era a Roma que fazia, e com as legiões de Roma não se brincava, o povo sabia que aquilo ali era falso. Mas circulava, não falavam nada. Como foi o caso do dólar americano desde que o
De Gaulle pediu a conversão de 55 milhões de dólares que ele tinha no ouro. Cada dólar representava 1 grama de ouro. Os americanos não tinham ouro nenhum, já tinha ido tudo, tinha gastado tudo com a guerra. Aí simplesmente eles disseram, isso dentro da ONU, que eles não tinham mesmo ouro, mas eles também não tinham gastado tudo as bombas em Hiroshima e Nagasaki. E que aquilo ali garantia o dólar como se houvesse o mesmo depósito de ouro. Daí fizeram a conferência de Waterloo e daí desalicerçaram o dólar do ouro e colocaram ele sobre ativos líquidos, que era fornecido pela quantidade de acionistas que os 5 bancos emissores de dólar apresentavam. E aí embananou todo o sistema financeiro. E daí é claro que os bandidos que ficam por ali, eles descobriram Rockefeller, Rothschild, e aí começou o sistema financeiro do mundo. E daí criaram o FMI para administrar internacionalmente essa bagunça. E aí vieram os bancos centrais para consolidar a bagunça dentro dos países. Os bancos centrais, então, criando ativos líquidos através de emissões de títulos para captação de recursos nas bolsas. E aí faziam ali as reservas cambiais. E daí o Manteiga descobriu que era tudo número e tudo mentira, tudo roubo. Ele simplesmente reuniu tudo, inclusive o real brasileiro, que era lastreado no dólar americano. Ele acabou com a Lei 9.000 e criou outra lei ali, lastreando o real nos ativos líquidos. Ou seja, nas reservas do Banco Central. E essas reservas do Banco Central eram feitas com números. Aí o que ele fazia? Através de falcatruas contábeis, nas quais Paulo Bernardo é considerado um gênio no mundo. Falcatruas contábeis. Destruição do sistema estatístico do país. Uso do instrumento de renúncias fiscais estelionatárias também, porque era inventado. Olha, tanto aqui que nós estamos arrecadando, então nós vamos fazer uma renúncia fiscal de tanto, que o Bolsonaro também está fazendo isso aí, já desde que ele entrou lá. Uma bandidagem sem tamanho. E aí, de repente, contabilizaram que a dívida pública nunca podia ser paga. Mas eles pagavam a parte do juro e daí renegociavam a dívida por mais tempo. E aí essa dívida renegociada, o Manteiga colocava como superávit no balanço de pagamento. Era crédito de dívida, passava para ser crédito. Mesma coisa que a gente ia lá no banco. Então isso aí é o famoso mata-mata que ele aprendeu com os bancos. Aí faço o mata-mata lá, penhoro mais alguma coisa que eu tenho em cima ali e já não devo mais. Aí ele contabilizava aquilo como crédito. E daí descobriu também que podia fazer registro de exportações inexistentes, porque o mundo não tem um sistema de contabilização e nem de fiscalização para ver. Era o FMI que fazia isso. E o FMI, para deixar de perturbar, o que o Manteiga fez? Juntou ele no roubo do país. E o FMI participou, levando daqui 22 bilhões de reais. Agora imagine o tamanho desse roubo com o lucro da Petrobras aqui. 4 meses. 1 bilhão 170 milhões. O FMI levou daqui 22 bilhões doados
pelo Lula. E aí então, através disso, e daí vinha mais a privatização. Só que o PT tinha um problema aí na privatização, porque ele era contra as privatizações, era o cavalo de batalha dele. E isso o Manteiga descobriu ainda no primeiro mandato do Lula. E eu sabia que o Lula queria um segundo mandato, então não podia atrapalhar a eleição do Lula. Aí ele criou também um instrumento contábil para isso. Inclusive para a inflação, para toda a inflação, ele resolveu com o quê? Acabou com o controle fiscal da economia do país. Acabou com tudo, deixou tudo às cegas. Aí ele fazia o cálculo de inflação de um preço em relação ao preço anterior. Isso não é estatística, coisa nenhuma. Um povo burro, sem informação nenhuma, tinha isso como certo. Só o que acontecia de real. O patrimônio dos empresários começou a diminuir. Não tem inflação por quê? A inflação foi jogada para os patrimônios. A pessoa, para poder manter o negócio dele, tinha de vender alguma coisa. Daí vendia mais alguma coisa. E aí aconteceu como? O sujeito que recebe uma herança de uma fortuna enorme. E aí ele diz como o rico que Jesus conta a história. Sentou na cadeira e disse: olha, minha alma, agora se deleite, coma, beba e se divirta, porque não vou acabar essa fortuna mesmo. E daí começou. E começou a ficar pouco. Ele foi vendendo, e vendendo, e vendendo. De repente ele tinha só a mansão. E ele já não podia sustentar nem a limpeza da mansão. É o caso do Brasil agora. Aí o que ele fez? Primeiro ele começou a alugar quartos. As terceirizações, as concessões. Mas isso também não aliviou em nada. E aí, de repente, ele tinha dívidas que ele não podia pagar. Não tinha mais. Os aluguéis não dava mais. Aí os credores foram para cima. E daí ele fez as contas que se ele vendesse a mansão ainda sobrava um troquinho e ele vendeu. E aí, é claro, a mulher deixou dele, a família deixa dele. Aí assim, vai viver sozinho agora. E aí ele teve de sair para a rua. Não tinha onde se abrigar. Esse é o caso do Brasil. O Brasil está na rua, sem teto. O Paulo, economista, está mostrando isso. Se eu tivesse assumido o país já no ano passado, pelo menos, essa crise não existia mais. Porque eu estou aqui para implantar o reino de Deus na terra, que Jesus prometeu há 2000 anos atrás. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo agora, quando a pessoa que testemunha a coisa vai contar um dia. É que eu fiquei sabendo. E aí é que eu entendi por quê. Uma fortuna de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólar foi retirada das vistas dos exploradores da terra da promissão, onde eu tenho um caso que é só uma pepita de ouro, calculamos em 600 toneladas.
Faltava 7 metros para os garimpeiros encontrá-lo. Desistiram. Só dava cascalhinho ali. E ficou encoberto e tal. Temos uma montanha de ouro dentro de uma cidade, que a Igreja Católica construiu uma igreja em cima para encobrir. A nação vai dever isso aos católicos. E assim por diante. Mas o ouro não é a riqueza principal. Aliás, o ouro nós já estamos relegando para lá. Nós temos outras riquezas extraordinárias que vão ser imprescindíveis na vida da humanidade daqui para frente. Que é, por exemplo, o nosso nióbio. Só nós que temos. E para nós pensar em discos voadores, nós temos de pensar nióbio. Alexandrita, só nós que temos. E também não podemos pensar em discos voadores se não pensarmos na Alexandrita. Não é para fazer coroas, não, como os reis antigamente faziam. É para fazer os nossos discos voadores. E assim por diante. Então, a riqueza é bem mais. Porque isso aí eu não posso dizer claramente, não é possível. Mas eu posso dizer para a minha nação: isso não é toda a fortuna que a terra da promissão guarda. O lastro de emissão para o novo padrão monetário do mundo sustenta a economia mundial de abrigo da expansão demográfica por 50.000 anos, só no Brasil. Que é a economia que nós vamos começar primeiro aqui no Brasil, para o mundo ver como é que funciona. Não é mais a economia de lucros para o sistema financeiro que escraviza 7 bilhões e 900 milhões de pessoas a apenas 5 milhões 172 mil, que são os donos do sistema financeiro e de todos os modelos aí de exploração de moeda. Dinheiro produzindo dinheiro. Isso é totalmente ilógico. Se dinheiro produz dinheiro, acaba com o sistema econômico. Vocês já viram algum economista falando isso? Depois do Dr. Delfim Neto. Tem de fazer o parênteses aí. Vocês já viram algum economista aqui de 86 para cá com essas prosas? Mas eu sou obrigado a falar. E como vocês veem aqui, eu não estou olhando para uma fala que está na frente de uma câmera de televisão, como é hoje os jornalistas e os nossos políticos. Não, eu não tenho nada disso. Por isso é que eu misturo todos os assuntos, que isso é a propósito. Não quer dizer que eu não tenha preparo para escolher um tema e fazer um discurso aí de 5, 6 horas, com começo, meio e fim. Mas eu não estou aqui na frente de uma turma fazendo um curso. Eu estou na frente de uma nação, onde eu tenho N atividades econômicas para responder. Então você já deve ter notado isso aí. É a cabeça multidimensional, falando para uma nação que até agora ninguém me disse que tinha de ser diferente. Sou eu que estou colocando isso aí. Então, às vezes eu corto para
trazer um outro assunto que se relaciona ao que nós estamos tratando, e daí voltar. No final das contas, quando a pessoa assiste todo o vídeo, para me criticar, para me contestar, porque tem que ser assim, não é para se submeter a mim, não. Você é uma pessoa igual a mim. Jesus disse que Deus, olhando para a humanidade, disse: sois deuses. Então não sou só eu que sou Deus, você também é Deus. Então são os deuses falando, no caso aqui eu falando, e vocês deuses ouvindo. Não para se submeterem a mim. Aí eu seria um diabo. Para me criticarem, para me contestarem. Porque é desse jeito que daí vocês me suprem naquilo em que eu não tenho abrangência sozinho. Que ninguém é professor de Deus. Por que que a justiça precisa de dois advogados? Porque é na discussão dos dois advogados que o juiz descobre qual é que mente melhor. E é claro que ele tem de deferir o pedido para aquela mentira mais bem elaborada. Porque quando duas pessoas precisam de um terceiro para acertar elas, o interesse delas, o bem que elas querem, não é de nenhuma delas. Porque quando as pessoas têm bom senso, elas não brigam por coisa nenhuma. Uma não está querendo lograr a outra. Uma não fez um negócio com intenção de passar o outro para trás. Então não dá isso. Mas aí vocês veem agora, isso é dado econômico que o economista tem de levar em consideração. Sobre isso aqui que eu apresentei, vamos encerrar agora com o dado fatal. O Brasil está, dois índices aí, que precisa você botar no caderninho. Dois índices aí. O primeiro do aumento da criminalidade comum. De 2003 a novembro de 2020, foi de 2.173%. Isso significa que não existe mais uma sociedade brasileira. Essa sociedade brasileira está totalmente desintegrada. Existem pessoas que falam a mesma língua e estão condicionadas pela mesma miséria. Mas nenhuma está aí para socorrer a outra. Então acabou a base para um cooperativismo no Brasil. Segundo dado, e esse é estarrecedor, são 117.900.000 encrencas na justiça entre 105 milhões de pessoas da população economicamente ativa. Isto quer dizer que existe mais de uma encrenca por pessoa. Isso aí mostra que não existe mais uma nação. E aí vem trazer o esclarecimento do Brasil sob o domínio da China. É claro que quando uma nação se esfacela assim, se dissolve, em cima da riqueza que o Brasil possui, imediatamente entram outros povos aqui para dentro. Não precisa fazer guerra, isso é um dado muito importante para o Xi Jinping, como foi para o governo da França, quando ele também quis entrar, o governo da Alemanha. Então o dado é esse. Vamos participar daquela riqueza sem custos de guerra e ainda usando aquele povo para trabalhar para nós. Negociam.
Só não aconteceu ainda porque Jesus está de volta. E aqui é a terra da promissão, que há milhares de anos antes dele ter nascido, já os profetas diziam: tem 2 lugares na terra que Deus colocou seus pés. A Terra Santa, em Jerusalém, para a qual ele apartou o povo israelita, o judeu. E a terra da promissão, que os profetas não tinham uma visão real dela. E por isso não sabiam dizer o que aconteceria ali. Mas eles diziam que a Terra Santa era uma, com uma determinação de Deus, e a Terra da Promissão era outra, com outra determinação. Isso além do fim do mundo. Então agora nós estamos vivendo aquele momento apocalíptico, onde diz que a humanidade, antes do fim, ia ter uma ressurreição intelectual. E aí ia ter um longo período de paz e prosperidade. Nós, quando elaborávamos o plano de instalação da terceira e última fase da Revolução com 100 anos, eu não imaginava que tivesse alguém dirigindo o nosso pensamento. Hoje eu vejo que tinha. E aí entendo com gratidão as aulas do meu querido professor Geffel. Quer nós denominemos, quer não. Quer nós acredite, quer não. Mas qualquer pessoa sensata que desenvolver o seu raciocínio vai constatar que acima da inteligência do homem existe uma inteligência